Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Grupo de oração Jesus Misericordioso, né? Hoje, meu nome é Eudes, né? Algumas pessoas que eu não conheço. Eu sou aqui de Colatina, do grupo de oração Rafael, lá no bairro Vila Lemira. E hoje nós viemos falar um tema muito bom. É tempo de ficar com Jesus. Vai lá. Mais uma vez. A palavra, ela está em João capítulo 6, de 66 a 71. João capítulo 6, 66 e 71, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Vamos lá? Senhor, a quem iríamos nós? Mais uma vez. Senhor, Tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos queriam abandonar a Jesus. Quantas são as pessoas, que já abandonaram a Cristo, que não tem mais, abandonaram a igreja de Cristo, E aqui diz assim, o núcleo rezando, de um barco em alto mar. Tem uma música que diz assim, não dá mais para voltar, o nosso barco está em alto mar. E a palavra perseverança, sentimento de que precisamos acreditar no poder de Deus. Você acredita no poder de Deus? Pergunte ao irmão que está ao seu lado: meu irmão, minha irmã, você acredita no poder de Deus? Então, a quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, fui lá visitar o seu Zé e a Dona Maria. A Dona Maria disse assim: Eudes, se não fosse Jesus na minha vida, eu não sei o que ia acontecer. Olha a sabedoria. Se não fosse Deus, nós não aguentamos. A irmã até disse, a questão que nós estamos vivendo na quaresma, quantas provações, quantas tentações. E aqui, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. E Jesus chega e diz assim: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão: Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Quando Jesus disse que Ele é o pão vivo descido do céu, que Ele ia dar a sua carne para que eles comessem, as pessoas ficaram indignadas, Começaram a sair, começaram a abandonar, e essa revelação de Jesus como pão descido do céu, e de sua carne dada como alimento para a vida do mundo, provocou murmuração entre os judeus. Quanto de nós também não reclamamos,
Às vezes estamos aqui no grupo, às vezes nós estamos na celebração, na Santa Missa, e nós saímos falando mal do celebrante, da pessoa que está aqui. É ou não é? Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, muitos dos seus discípulos também, sem entender, abandonaram Jesus, o lugar ficou vazio, poderíamos dizer. O lugar ficou vazio. E Jesus não olha a quantidade, Jesus olha a qualidade. Chegou lá, tinha uns gatos pingados, né? Não é assim quando às vezes a gente vai num lugar, numa celebração ou num grupo de oração e diz assim, tinha muita gente lá, aí você fala, tinha uns gatos pingados, né? Então, meus irmãos, Jesus falou para o Senhor, o gato pingado, vocês também querem abandonar? Vocês também querem ir embora? E aí, Pedro, o primeiro Papa, disse assim, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida sem Jesus Cristo não vai para frente. A nossa vida sem Jesus não tem sentido. Quantas pessoas estão perdidas? Uma vez um sacerdote, um grande sacerdote, dizia, ao longo da história da igreja, muitas pessoas que pareciam colunas acabaram caindo. Abandonaram e não mais andavam com Jesus. Quantas pessoas que veio aqui pregar, mas não caminham mais com Jesus? Quantas pessoas que você conhece, que foi talvez o líder da comunidade, mas não está mais na presença de Deus? Então, meus irmãos, minhas irmãs, você e eu podemos cair, sabia disso? A palavra de Deus diz assim, ó, cuidado para que não caia, né? Cuidado. O diabo vem dar rasteira na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, você e eu podemos cair, passar, ir, criticar, seguir os nossos desejos. Quem nós seguimos, né? Quem nós seguimos determina quem nós somos. Sabia disso? Quem nós seguimos, vamos lá? Quem nós seguimos determina quem nós somos. Há pessoas que pararam de ir à igreja porque ouviram uma pregação que denuncia o seu pecado, que fez com que ele pensasse, parece que ele está falando comigo, né? Olhou para mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aí a pessoa não quer sair do pecado. E aí o que ele faz? O que ela faz? Ele abandona, né? Então, porque muita gente às vezes critica a igreja católica? Porque muita gente não gosta da igreja? Sabe por quê? É porque não conhece a igreja. Você vê a Canção Nova, é um lugar abençoado de Deus. Aí a pessoa se promove, ela se torna um bom cantor, ela se torna um bom pregador. Aí ele é convidado a sair, aí começa a falar mal, começa a criticar a Canção Nova. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por que as pessoas não conhecem a igreja? Existe, eu acho que o nome dele é Fonton Shin, o Frei Gilson sempre fala, né? Era um arcebispo americano, e ele diz assim, olha o que ele diz: não existe mais de 100 pessoas neste mundo que realmente odeia a igreja católica. Por que odeia? Porque não conhece. Porque não conhece. Há milhões que odeiam, que eles pensam se
né, da Igreja Católica. O Padre Pio, ele dizia assim: não se deixe enganar por aqueles que atacam a Igreja. A verdade está do lado da Igreja. Aqueles que permanecem com Ele, permanecem com Cristo. Não se deixe enganar, meus irmãos, minhas irmãs, por aqueles e aquelas que atacam a Igreja, que falam mal da Igreja. São Tomás de Aquino diz o motivo que muitas pessoas abandonam a Igreja: por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Leva muitos a atacar a Igreja, mas se eles entendessem a verdade que a Igreja proclama, se tornariam seus defensores. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica foi fundada pelo Cristo. A ideia de que teriam que comer ou beber o sangue de Jesus escandaliza muitos. Olha só o que esse cara está falando: comer e beber o seu sangue, justamente porque eles procuravam entender com a mente aquilo que só o Espírito poderia fazer. Nós nos escandalizamos com os de Deus porque a nossa fé é muito pequena. Gostaria de fazer uma pergunta para você e para mim também. Você tem plena consciência de que quando comunga, está comungando o corpo e bebendo o sangue de Jesus? Sim ou não? Você tem consciência? Você acredita? Você acredita que nos domingos você vem aqui, você comunga o corpo e o sangue de Cristo? E Jesus hoje vem falar para mim, vem falar para você. Quer também abandonar? Quer também sair? Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não olha a quantidade, Jesus olha a qualidade. Quando eu vi as irmãs aqui conduzindo esse momento do Espírito Santo, eu falei: meu Deus do céu, olha o Espírito Santo. Olha, o Eudes sai lá do bairro Santa Terezinha, 33 quilômetros, para vir aqui aprender, né? Aprender as coisas de Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está vivo. Jesus está presente. Quando você vai na casa de alguém, você cumprimenta o dono da casa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem é o dono da igreja? Jesus. Quem? Jesus. Você cumprimentou o dono quando você chegou aqui na igreja? Você foi até lá no Santíssimo? Você foi lá na capela? Nossa, meus irmãos, minhas irmãs, quantos milagres nós já recebemos diante de Jesus. Quantos milagres você também já recebeu diante de Jesus? A mãe de Santo Agostinho dizia assim, ele era da pá virada, né? Ele era barra pesada. E aí, ela ia 3 vezes à capela. Ela ia 3 vezes à capela. Sabe qual era a oração dela? Jesus, faz com que esse filho se transforme em um bom cristão. Todo dia. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia. Ia lá diante de Jesus. Imagina, né? A gente acha assim que essa senhora morava igual a gente, né? Eu moro a 50 metros da igreja, talvez até menos, né? Hoje tudo asfaltado, hoje tem ventilador dentro da igreja. Essa senhora com certeza andava quilômetros, né? Andava no barro, andava no sol e chegava lá diante de Jesus, que está aqui, meu irmão, minha irmã, esperando você e eu.
A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E ela ia lá, se ajoelhava e dizia assim: Jesus, eu te entrego meu filho Augustinho. Faça com que ele se transforme em um bom cristão. Mais de 20 anos rezando, ajoelhando diante de Jesus e pedindo a conversão do seu filho. Você quer que o seu marido, mulher, mude? Você quer que a sua esposa, homem, mude? Você quer que o seu pai, sua mãe, mude? Você já foi até os pés de Jesus e disse: Jesus, eu te entrego. E aí rezou. E essa senhora não pôde nem ver a conversão do seu filho, que ela morreu antes. Se converteu, se tornou um padre, se tornou um bispo, e hoje ele está diante dos altares, meus irmãos, minhas irmãs, por causa de quê? Ela não abandonou. Muito de nós falamos assim quando alguém é difícil na família. Observa, a pessoa diz assim: entreguei para Deus. Isso quer dizer o seguinte: parei de rezar, lavei minhas mãos. É assim ou não é? É assim ou não é? Essa não tem mais jeito. Lavei minhas mãos, entreguei para Deus. Mentira, só parou de rezar. Meus irmãos, minhas irmãs, quem você precisa apresentar para Jesus? A quem iremos nós? Olha só o tema de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. É tempo de ficar com Jesus. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de sentar aos pés de Jesus. Irmãos, você vai lá na casa, hoje eu fui na casa da Gilmara, cumprimentei as pessoas que estavam lá, aquela senhora é mãe dela, fui lá e cumprimentei a mãe dela, né? Rezamos junto com a Gilmara, depois fui lá na casa do seu Zé, da Dona Maria, cumprimentei, dei um abraço. O que eu estou querendo dizer com isso? O dono dessa igreja quem é? Você cumprimentou ele? Olha o tema aqui, ó. Muito bom esse tema. É tempo de ficar com Jesus. Você vai na igreja, você vem na celebração no domingo, você vem no grupo de oração, você vai lá na catedral, você vai lá para a Colatina, vai lá cumprimentar o dono da sua vida. Quantos milagres, meus irmãos, minhas irmãs, nós já recebemos diante de Jesus? Tem um santo que diz assim: você quer muitos milagres? Visita Jesus. Olha o tema aqui, ó. Você quer muitos milagres? Vai lá ficar com Jesus. Vai todos os dias. Você quer poucos milagres? Vai de vez em quando. Você não quer milagre? Não vai. Chega na igreja, senta, volta, não cumprimenta Jesus. Irmãos, a partir de hoje, vamos fazer isso, vamos chegar aqui, ó, e vamos lá conversar com Jesus, com o dono da casa. Amém?